O aumento das emissões de CO2 para a atmosfera fez com que os níveis aumentassem de 250 para 400 partes por milhão durante os últimos séculos. Como consequência, o pH da água do oceano superficial diminuiu 0,1. Este acontecimento faz com que diminua a quantidade de íons de carbonato na água, que são de grande importância para a formação de esqueletos e conchas de certos animais marinhos. Os corais, refúgios de 1/4 das espécies marinhas, têm sofrido bastante, pois são sensíveis à acidificação. A acidificação dos oceanos é conhecida como um fator de mudança importante nos sistemas biológicos e tornou-se um dos campos de crescimento mais rápido de pesquisa em ciências marinhas. A maioria dos estudos sobre os impactos da acidificação dos oceanos concentram-se em vertebrados marinhos. Estudos recentes também detectaram impactos na sobrevivência, crescimento e desenvolvimento, bem como na fisiologia dos peixes. Apesar desses impactos significativos, outros estudos não encontraram essas alterações. Ainda não está claro o que justifica as diferentes sensibilidades das espécies à acidificação dos oceanos, mas pode estar relacionado ao modo de desova dos peixes ou com as taxas metabólicas. Neste estudo, investigamos o impacto da acidificação dos oceanos nas fases iniciais de vida do osmeridário. Os adultos desovam em filamentos e as larvas eclodem após aproximadamente 15 dias, tornando-se competentes, capazes de nadar e formar cardumes. Neste artigo, o principal interesse é avaliar os efeitos do tratamento em velocidade, natação, o CRIT. O CRIT é um dos métodos mais comuns para avaliar as habilidades de natação em larvas de peixe, permitindo a comparação padronizada de diferentes taxas e estados de desenvolvimento. A vida das larvas dos peixes também pode ser profundamente impactada por mudanças no crescimento e desenvolvimento, que por sua vez pode estar relacionada com a procura metabólica ou realocação de recursos. A exposição a um agente biológico pode aumentar drasticamente os níveis de oxigênio reativo, comprometendo a capacidade de estabelecer o equilíbrio. A falha dos mecanismos de defesa para responder a essas ameaças pode levar ao stress oxidativo e, consequentemente, a danos a nível celular, incluindo proteínas, DNA e lípidos. As enzimas antioxidantes, como superóxidos, mutase e catalase, são parte dos mecanismos de defesa dos organismos, desempenhando o papel de proteger ou atrasar o dano oxidativo do DNA. Em julho de 2014, foram transferidas larvas do portinho da Rábida para aquários de 35 litros. Começaram-se por colocar 2 aquários de 35 litros, cada um com cerca de 30 a 50 peixes, ligados a controladores de pH. Colocou-se uma solução de água filtrada, mais sal de mistura, com uma salinidade de 34,5%, difundida com o ar ambiente. Controlou-se diariamente a temperatura, salinidade e pH da água e manteve-se o nível de oxigênio abaixo dos 90% de saturação. As larvas foram submetidas a um ciclo de 14 horas de luz e 10 horas de escuro e alimentadas com artémias, crustáceos de pequenas dimensões. As larvas foram deixadas 2 dias com a água a ser constantemente mudada, de modo a habituarem-se, e de seguida foram expostas a tratamentos de 3 níveis, baixo, médio e alto, num período de 7 a 15 dias cada. Após essas exposições, foram testadas cerca de 40 larvas por tratamento, dando um total de 120 larvas. Essas larvas, com tamanhos que variam entre os 10 e os 21 mm, foram colocadas em faixas separadas, a nadar durante 5 minutos, aumentando a velocidade corrente em 1,5 cm por segundo a cada 2 minutos. Daqui podemos retirar que o CRIT, velocidade dos peixes, não diferiu significativamente entre os tratamentos, apresentando velocidades que variam de 1,6 a 18 cm por segundo. Podemos também verificar uma relação fraca, mas positiva, significativa entre o CRIT e o LT. Em relação ao metabolismo energético, os resultados mostraram que em altos níveis de PCO2 houve um aumento significativo de LDH, valores de atividade, mas também nos níveis de carboidratos. No entanto, não foram observados efeitos na atividade de DPI com os tratamentos de acidificação.
Os resultados dessa pesquisa chegam à conclusão que, mesmo quando expostos a maiores níveis de dióxido de carbono, nem a velocidade nem o nado serão afetados, o que também foi relatado em outras espécies. Portanto, acredita-se que a velocidade dessas espécies não serão afetados por futuros maiores níveis de dióxido de carbono nos mares. Porém, não podemos ter certeza, já que a falta desses efeitos do teor de dióxido de carbono pode estar relacionada com as diferenças da abordagem do experimento. Ao contrário da velocidade crítica de natação, a exposição a diferentes teores de dióxido de carbono podem causar efeitos nos tamanhos das larvas. Em níveis médios de dióxido de carbono, é previsível que a sua redução no crescimento físico nessas condições esteja associado a uma grande perda de energia para que as larvas mantenham a sua homeostasia interna e haja uma redução na energia utilizada para a síntese de proteínas necessárias para o seu crescimento e reprodução. Em um alto teor de dióxido de carbono, por outro lado, as larvas apresentavam tamanhos maiores. Acredita-se que esse aumento de tamanho esteja relacionado com o fato de que os organismos, nessas condições, precisam ser mais alimentados para conseguirem lidar com o estresse e compensarem o custo balanceamento ácido-base, enquanto que os organismos em médio teor desviam o seu gasto de energia para enfrentar as defesas antioxidantes ao invés de crescerem. Os antioxidantes são substâncias importantes que protegem as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo. O superóxido de dismutase, uma defesa antioxidante, e a catalase, uma enzima importante para decompor moléculas de peróxido de hidrogênio, apresentaram menores quantidades em um alto teor de dióxido de carbono, o que pode estar relacionado com o estresse oxidativo, que nessas condições aumenta o número de radicais livres que podem causar a inativação dessas enzimas. Em um tratamento de médio teor de dióxido de carbono, maiores atividades antioxidantes, como o superóxido de dismutase, foram observadas, junto com menores níveis de espécies reativas de oxigênio e danos ao DNA. Essa defesa antioxidante requer energia, o que faz com que haja menos energia disponível para o crescimento das larvas em um nível médio de dióxido de carbono. Embora esta pesquisa não apresente o impacto da acidificação no comportamento final dos organismos, as medidas morfológicas e bioquímicas foram importantes para compreender o mecanismo por trás da resistência destas espécies. Em situações de stress na natureza, como grande parte da energia é dirigida à manutenção da homeostasia, outras atividades metabólicas, como o crescimento somático, são suprimidas, o que pode causar implicações na comunidade e no próprio ecossistema. Portanto, com a previsão da mudança dos oceanos, os indivíduos que têm uma boa manutenção da homeostasia fisiológica são menos vulneráveis a variações ambientais. Têm, por isso, um maior potencial de adaptação e uma melhor resposta às consequências das alterações climáticas. A compreensão das estratégias bioquímicas e limitações biológicas são a base para avaliar os impactos sobre tais, capacidade adaptativa e potencial de resiliência perante a acidificação dos oceanos nas situações futuras. Olá a todos! Neste vídeo vamos explicar-vos o artigo Effects of Ocean Acidification on the Swimming Ability, Development and Biochemical Responses of Sand Smelt Larvae. A acidificação do oceano é definida como uma diminuição do pH do oceano ao longo de décadas ou mais, que é causada principalmente pela absorção de dióxido de carbono da atmosfera. A acidificação dos oceanos é reconhecida como um importante fator indutor de mudança nos ecossistemas e tem sido objeto de várias investigações no campo das ciências marinhas. O constante aumento da quantidade de CO2 atmosférico deverá causar mudanças drásticas na composição química da água do mar, e as projeções apontam para que as pressões parciais de CO2 possam atingir valores de 900 ppm em 2100. O que corresponderia a uma diminuição do pH da água do mar de até 0,4 unidades em alto mar. Devido a estes factos, esta equipa de cientistas resolveu estudar quais os impactos que a acidificação dos oceanos pode ter nos peixes, em particular nos primeiros estádios do seu desenvolvimento, críticos para a saúde dos espécimes e das populações. Para avaliar o impacto da acidificação dos oceanos nos peixes em estado larval, esta equipa utilizou espécimes da espécie Athrina presbyter, conhecida como peixe-rei, e avaliou os efeitos do aumento
da pressão parcial de CO2, que leva à acidificação dos oceanos na velocidade de natação, desenvolvimento e resposta bioquímica destes peixes. A velocidade de natação é um dos métodos mais comuns para avaliar a mobilidade dos peixes, que permite comparar os resultados entre espécies e entre diferentes estádios de desenvolvimento. A mobilidade destes peixes pode condicionar a sua sobrevivência na medida em que lhes permite escapar a predadores e encontrar alimento, e influenciar a dispersão da espécie. Alterações no crescimento e desenvolvimento das larvas pode também afetar a sobrevivência das mesmas e estar relacionada com alterações metabólicas em condições de stress ambiental. Enquanto os organismos, em condições normais, utilizam a sua energia para crescimento, reprodução e manutenção do metabolismo basal, a quebra do equilíbrio ácido-base, devido à exposição a fatores de stress ambiental, pode resultar na disponibilização de recursos metabólicos para lidar com o stress e manter a homeostasia, o que pode afetar o desenvolvimento e crescimento somático do organismo. A exposição a fatores de stress ambiental pode levar a um aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio, que são moléculas reativas e radicais livres derivados do oxigênio molecular. Estas espécies reativas de oxigênio podem comprometer a habilidade dos organismos de restaurar o equilíbrio. A falha dos mecanismos de defesa usados para responder a estas situações pode levar a uma situação de stress oxidativo e causar danos a nível da célula em proteínas, DNA e lípidos. As enzimas antioxidantes superóxido dismutase, SOD, e catalase, CAT, protegem ou atrasam os danos oxidativos no DNA, a peroxidação lipídica e inativação enzimática. Outras enzimas relacionadas com o metabolismo de energia, como a lactato desidrogenase, que está associada ao metabolismo anaeróbio, e a isocitrato desidrogenase, associada ao metabolismo aeróbio, têm um papel importante na produção de ATP, necessária à manutenção da homeostasia. Neste estudo, a hipótese que foi testada foi que o aumento de PCO2 e a diminuição de pH causam danos no organismo a nível celular e metabólico e afetam negativamente a mobilidade e o desenvolvimento das larvas. Neste estudo, foram utilizados 3 tratamentos distintos: o tratamento de controlo, que corresponde às condições padrão, o tratamento de pressão parcial de dióxido de carbono média, que corresponde a valores já reportados junto à costa, e o tratamento com pressão parcial de dióxido de carbono elevada, que corresponde a condições extremas, mas que podem vir a ser atingidas num futuro não muito distante. Estas são as condições registadas para cada um dos tratamentos mencionados. Em todos eles, a salinidade foi conseguida adicionando sal comercial à água doce filtrada e a saturação de oxigênio mantida com bombas de difusão. Para cada tratamento, foram utilizados 2 aquários de 35 litros com água adicionada à velocidade corrente, de 600 ml por minuto, com filtração mecânica, biológica, química e ultravioleta. Cerca de 30 a 50 espécimes foram colocados no total em cada tratamento. Realizaram-se medições diárias de temperatura, salinidade e pH e medições semanais da alcalinidade total. A alcalinidade total indica quanto ácido a solução pode absorver sem alterar o seu pH, ou seja, a capacidade de tamponamento da solução. A pressão parcial de dióxido de carbono foi calculada a partir da temperatura da alcalinidade total e do pH, usando a constante de dissociação do ácido carbónico e o coeficiente de solubilidade do dióxido de carbono. O pH foi sempre controlado por 2 controladores de pH por cada aquário utilizado. Larvas da espécie Acerina presbyter foram recolhidas e colocadas em aquários de 35 litros, onde há sempre circulação de água do mar. Aqui repousaram durante 2 dias, sendo posteriormente escolhidas e divididas aleatoriamente, sendo uma parte colocada num recipiente com PCO2 médio e outra em PCO2 alto. Permaneceram nestas condições durante 7 a 15 dias, pois testes anteriores revelaram que eram precisos no mínimo
7 dias para que houvesse mudanças no comportamento. Nestes recipientes, as condições de temperatura e de salinidade eram iguais às do oceano, em que o ciclo de luz no verão eram 14 horas de luz e 10 horas de escuro, simuladas com luz fluorescente. Para além disto, as larvas eram alimentadas diariamente com Artemia nauplii ad libitum, com exceção no período de aclimatação, de modo a não alterar o comportamento destes. Então, no teste das análises morfométricas foram feitas diversas medidas de padrão ao corpo das larvas para serem utilizadas como variáveis de estudo ao longo das investigações. São estas o comprimento total, o comprimento padrão, a altura anal, a profundidade do corpo, comprimento da cabeça, a altura dorsal e pedúnculo caudal. Para a análise de bioindicadores, foram realizados 4 ensaios por cada medição, utilizando como controlo uma solução de tampão de fosfato de potássio com a mesma concentração em que está presente nas amostras. Os bioindicadores avaliados neste estudo pretendem avaliar 3 parâmetros principais: a atividade metabólica, se existe ou não situação de stress oxidativo e os danos causados por esta situação. Para este efeito, foram determinados os seguintes parâmetros: a atividade da cadeia transportadora de eletrões, a atividade das enzimas lactato desidrogenase e isocitrato desidrogenase e os níveis totais de carboidratos para avaliar a atividade metabólica, a atividade das enzimas antioxidantes SOD e CAT e a quantidade de anião superóxido para perceber se existe ou não uma situação de stress oxidativo. E foram ainda determinados os níveis de peroxidação lipídica, concentração das proteínas e os danos no DNA para avaliar os danos causados pelo stress oxidativo. Para determinar a concentração das proteínas, a atividade da cadeia transportadora de eletrões, os níveis de peroxidação lipídica e os danos no DNA, bem como o nível total de carboidratos, foram utilizadas 20 amostras por cada tratamento e o meio de cultura foi utilizado com 1 ml de tampão de fosfato de potássio. Para determinar a atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase, foram utilizadas as mesmas 20 amostras por tratamento, com o mesmo meio de cultura de 1 ml de tampão de fosfato de potássio, mas estas foram centrifugadas por 20 minutos para obter o sobrenadante pós-mitocondrial. Para determinar a atividade das enzimas relacionadas com o metabolismo energético, foram utilizadas 6 amostras por tratamento, com um meio de cultura mais concentrado de 300 microlitros de tampão de fosfato de potássio. Para determinar a quantidade de espécies reativas de oxigénios presentes, foi determinada a quantidade de anião superóxido realizada após a pesagem dos espécimes. Para isso, foram utilizados 10 amostras por tratamento. Por fim, para determinar a quantidade de proteínas e a absorvência, foram utilizadas as 96 amostras anteriormente referidas, tendo sido a absorvência determinada a 600 nanómetros e os resultados expressos em miligramas de proteína por mililitro. 2 dos biomarcadores de stress oxidativo utilizados nesta experiência foram o superóxido dismutase, SOD, e a catalase, CAT. O superóxido dismutase é uma importante defesa antioxidante na maioria das células expostas ao oxigênio, sendo este medido através de um procedimento que utiliza radicais citocromo C e superóxidos gerados pelo complexo xantina-xantinoxidase. Da reação entre estas duas substâncias obtém-se um citocromo C reduzido.
A catalase é medida a partir do consumo de substrato. A diminuição desta no subsolo é de 240 nanômetros por 1 minuto. A presença de O2 é determinada pela capacidade dos radicais presentes de reduzir o citocromo C. Para perceber o efeito da pressão de dióxido de carbono nos diferentes tratamentos, no tratamento de controle, médio, alto, nos testes de CRIT e na bioanálise de marcadores, foi utilizado o teste ANOVA para comparar tratamentos diferentes e saber se existem diferenças ou não. Caso existissem diferenças entre os grupos analisados, é realizado um teste post-hoc, que, por sua vez, este teste indica onde estão as diferenças encontradas nos diferentes tratamentos. Já para analisar as características morfométricas, efetuou-se um teste MANOVA com o mesmo objetivo de comparar dados de diferentes tratamentos. Para compreender melhor as relações entre as variáveis, foi efetuada uma regressão linear para registrar a influência do tamanho das larvas do teste de Euclid, assim como para a associação entre os biomarcadores, e foi também efetuada uma análise dos componentes principais para reforçar as correlações e possíveis padrões entre as diferentes variáveis morfométricas e os diferentes tratamentos. Agora vejamos os resultados obtidos neste estudo. Em relação à velocidade de natação, verificou-se que esta não variou significativamente entre os grupos de tratamento, encontrando-se os resultados entre 1,6 e 18 cm por segundo. Foi ainda detectada uma relação de proporcionalidade direta entre a velocidade de natação e o comprimento corporal. Quanto à morfometria, todos os traços morfogénicos apresentam uma associação com os tratamentos de PCO2, tendo esta afetado significativamente os resultados. Os parâmetros morfogénicos, especialmente o comprimento da cabeça, mas também o comprimento padrão, o comprimento corporal, a altura dorsal e a altura anal, aumentaram com o aumento da acidificação. Os resultados variam bastante entre tratamentos. Na análise de biomarcadores, os marcadores relacionados com o stress oxidativo variaram muito entre tratamentos também. No tratamento com PCO2 média, a atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase foi mais elevada, e os níveis de espécies reativas de oxigênio e os danos no DNA foram menores que no grupo de controlo. No tratamento com PCO2 elevada, a atividade das enzimas antioxidantes foi reduzida, assim como a peroxidação lipídica, e não se verificaram diferenças significativas nos danos de DNA em relação ao controlo. Ainda neste tratamento, a atividade da lactato desidrogenase foi mais elevada, enquanto que a da isocitrato desidrogenase não sofreu aumento. A atividade da cadeia transportadora de eletrões foi mais elevada, assim como os níveis de carboidratos. Após a observação dos resultados obtidos, vamos apresentar-vos a discussão relativa aos mesmos. Primeiramente, a falta de efeitos do alto PCO2 nas habilidades de natação já tinham sido observadas noutras espécies. Assim, sugere-se que a natação não será afetada pelos níveis de PCO2 que são esperados no futuro. Contudo, devemos ter precaução, pois a falta aparente de efeitos pode estar relacionada com erros nas atividades experimentais. Para além disto, nós podemos concluir que, quanto maior for a acidificação dos oceanos, maior vai ser o tamanho dos peixes. Esta resposta diferente do organismo pode refletir um limiar em que há uma mudança na estratégia do mesmo. Os autores acham que isto se deve ao facto de, mesmo havendo acidificação dos oceanos, o alimento que lhes davam em cativeiro é sempre diferente pela positiva daquilo que existiria no seu habitat natural. Continuando, os resultados com os tratamentos com diferentes concentrações de dióxido de carbono parecem concordar com as posições feitas de que, quanto menor for o pH
do tratamento, maior será a necessidade de consumo de energia por parte das larvas. Isto deve-se ao facto de tamanhos grandes das larvas indicarem taxas de crescimento mais altas, que naturalmente vão custar mais energia, e também ao facto dos níveis das atividades do sistema de transporte de eletrões e da enzima lactato deshidrogenase, que participa no processo de transformar a glicose em energia metabolizável, estes níveis serem relativamente elevados, tal como podemos ver no gráfico A e no gráfico C, para uma concentração de dióxido de carbono mais elevada. E isto mostra-nos que os organismos tinham altas taxas de consumo de energia celular e altas exigências de energia que foram observadas pela mudança para o metabolismo anaeróbio. Adicionalmente, tendo em conta que todos os tratamentos tiveram disponível a mesma quantidade de comida, ao vermos que no gráfico D os níveis de carboidratos se mantêm constantes, para todos os tratamentos, podemos concluir que o tratamento com elevada concentração de dióxido de carbono, nesse tratamento as larvas tiveram obrigatoriamente que ter consumido mais comida, uma vez que este tratamento está submetido a uma elevada taxa de stress oxidativo e por isso as larvas, para compensarem esse stress, vão ter que consumir mais energia. Vão ter que comer mais para que os níveis de carboidratos sejam iguais aos dos outros tratamentos que não têm tanto stress sobre eles. No tratamento de PCO2 elevado, o crescimento somático, ao contrário do que se pensava, aumentou, uma vez que é neste tratamento que as larvas se vão alimentar mais, devido ao facto de necessitarem de maiores quantidades de energia do que as larvas nos outros tratamentos, por terem que enfrentar um stress oxidativo maior. O reduzido crescimento das larvas em PCO2 médio pode dever-se à redução da síntese de proteínas, essencial para o crescimento somático e para a reprodução. Para além disto, em comparação com o tratamento em elevado PCO2, no tratamento de PCO2 médio, os sistemas antioxidantes das larvas têm que combater menos stress oxidativo, utilizando apenas as suas reservas energéticas para tal. Outro tópico importante de se ter em conta é o facto de o crescimento somático e a manutenção da homeostasia interna serem intensas atividades metabólicas que requerem um grande consumo de energia, bem como a reprodução. Por fim, com a futura acidificação dos oceanos, os autores do artigo prevêem que seja necessária uma maior alocação de energia para que seja possível manter a homeostasia dos organismos marinhos. E assim, para finalizar, coloca-se a questão: quais são as limitações energéticas e as capacidades de resiliência das espécies marinhas? Ao qual é possível responder que, como são necessários elevados níveis de ATP, ou seja, de energia metabolizável, para manter a homeostasia, atividades com grandes custos metabólicos perdem totalmente a prioridade, ficando comprometidas. Com isto, verificam-se grandes impactos na manutenção dos ecossistemas marinhos. Para além disso, com a acidificação das águas, os indivíduos com maior vulnerabilidade, ou seja, aqueles que apresentam uma maior dificuldade em manter a homeostasia perante o ambiente de mudança, vão ser aqueles que vão ter um maior potencial para se adaptarem e conseguirem responder positivamente a estas mudanças no ambiente. Muito bom dia! Hoje encontramos aqui no Experiências com Vida para a explicação de um artigo que debate sobre um problema importante. O título do artigo é Efeitos da acidificação oceânica na movimentação, desenvolvimento e respostas bioquímicas do peixe sand-smelt em estado de larva. Vamos começar por entender alguns conceitos que são necessários para percebermos a experiência em estudo. A acidificação dos oceanos é um dos principais fatores de mudança dos sistemas biológicos. Esta é designada pela diminuição do pH, significando um aumento da acidez causado pelo aumento do gás carbónico atmosférico que se dissolve na água, alterando o seu equilíbrio. Em zonas costeiras, o efeito da acidificação pode ser maior devido à eutrofização. Para a realização do estudo,
escolheu-se a espécie Sandsmelt, uma das espécies da família Ternid, do nordeste do Oceano Atlântico. Encontrou-se geralmente na costa, entrando algumas vezes em lagunas, costeiras e estuários. O estudo foi centrado na fase inicial da vida larval, uma vez que é nessa fase que são mais afetados pelo aumento da pressão do CO2, devido ao pouco desenvolvimento de mecanismos de regulação fisiológica. Este artigo vai aprofundar o estudo da velocidade de natação, o Critical Speed, que é um método comum para avaliar as habilidades de natação em larvas de peixe, permitindo comparações padronizadas de diferentes taxas e estados de desenvolvimento. Por fim, temos uma breve introdução às consequências causadas devido aos ambientes afetados pela acidificação. Primeiramente, temos o aumento das espécies reativas de oxigênio, os ROS, que vai levar a uma dificuldade dos organismos para manter o seu equilíbrio. Agora, o que são os ROS? São compostos químicos que resultam da ativação ou redução do oxigênio molecular, ou então derivados de produtos de redução. Temos, por exemplo, o superóxido, o peróxido de hidrogênio, o radical de hidroxilo. Para combater isso, temos então as enzimas antioxidantes, que combatem as consequências dos ROS no metabolismo aeróbico. Temos o superóxido dismutase, SOD, que elimina o superóxido por dismutação, e temos também a catalase, CAD, que elimina o peróxido de hidrogênio. Consecutivamente, temos o stress oxidativo, que se dá devido à falha dos mecanismos de defesa para responder às ameaças dos ROS. Logo é importante perceber que quando estamos perante a presença ou produção de espécies reativas do oxigênio, ocorre stress oxidativo. Vou agora passar a palavra à engenheira Filipa Dias, que vai explicar a montagem da experiência. O estudo foi supervisionado por um especialista acreditado em ciência animal laboratorial pela Autoridade Veterinária Portuguesa e seguiu todas as diretrizes sobre a proteção dos animais. A experiência consistiu em 3 tanques, um controlo com condições locais onde a larva habita, um pH de 8 e aproximadamente 600 microatm de pressão de CO2, um tanque com tratamento médio com um pH 7.8 e aproximadamente 1000 microatm de pressão de CO2, pois estes valores já são encontrados em algumas regiões onde a larva habita, e condições extremas, um tratamento elevado, um pH que corresponde a 7.6 e aproximadamente 1800 microatm, pois estes valores futuramente serão atingidos pelas regiões onde a larva habita. Estes tanques foram controlados por 2 controladores de pH para manter estes níveis. A temperatura, salinidade e pH foram medidos diariamente e as bombas de oxigênio mantiveram a saturação a 90%. As larvas foram recolhidas no portinho de Alrabi e transferidas para um aquário com 35 litros, com água salgada a circular continuamente, e deixadas a aclimatizar durante 2 dias para evitar efeitos secundários do transporte. Seguidamente foram escolhidas ao acaso para incorporarem os 3 tanques com os diferentes tratamentos do nosso estudo durante 7 a 15 dias, com um ciclo solar de 14 horas de luz e 10 horas de escuro, e foram alimentadas diariamente, com exceção dos dias de aclimatização e dos dias de teste. No final do período de exposição foram escolhidos 40 indivíduos para serem submetidos a testes. Foram transportados para uma câmara e foi colocado um indivíduo por pista a nadar contra a corrente. A água estava a uma velocidade de 1,5 cm por segundo e a cada 2 minutos a velocidade da água foi aumentada também 1,5 cm por segundo. As larvas que demonstraram sintomas de stress, como fugir para os lados, foram retiradas e substituídas por outras. Temos agora connosco a engenheira Ana Rita, que vai prosseguir com a explicação da experiência. A análise de varianda unidirecional ANOVA foi aplicada para abordar o efeito de tratamento com pressão CO2, controle médio e alto, na análise de Critical Speed e biomarcadores, seguido do teste post-hoc de Turquia, para comparações múltiplas das médias dos grupos, para depois serem comparadas entre tratamentos.
Além disso, as características morfométricas foram analisadas para comparar as médias amostrais multivariadas. De seguida, foi realizado um procedimento para avaliar a associação dos parâmetros dos biomarcadores com as características morfométricas e, por último, foi realizada uma análise dos componentes principais, PCA, para características morfométricas, para enfatizar as correlações e possíveis padrões entre as variáveis e os tratamentos. Os resultados foram considerados significativos com pressões inferiores a 0,05. Vamos agora dar a palavra à cientista Cecília Batista, que nos vai transmitir os resultados da experiência. A velocidade crítica não se diferenciou entre os tratamentos. Os resultados obtidos pela análise da correlação de Pearson mostraram que todos os tratamentos apresentaram uma associação significativa. Por um lado, os resultados demonstraram que, tirando o tratamento de controle e os intermédios, todas as variações fotométricas foram significativamente afetadas pelos tratamentos com diferentes pressões de CO2. Por outro lado, a principal componente da análise mostrou que 95,1% da variação foi explicada pelos dois principais componentes. Isto demonstra que os parâmetros morfométricos aumentaram com o aumento da acidificação e demonstra a separação de respostas entre tratamentos. Portanto, existiu uma tendência para larvas maiores em tratamentos de pressões de CO2 mais elevadas e em oposição com menores larvas nos tratamentos de pressões de CO2 mais baixas. As larvas expostas a diferentes condições de acidificação revelaram diferenças estatísticas no stress oxidativo. Os níveis de stress oxidativo, medidos pela produção do ânion superóxido, foram significativamente baixos em organismos expostos a tratamentos de pressões de CO2 médias. Neste tratamento, também é possível observar um aumento da atividade de stress oxidativo, bem como a diminuição dos níveis de dano no DNA. Apesar do tratamento com pressões de CO2 elevadas, houve uma diminuição significativa da atividade enzimática do stress oxidativo e de catálise em comparação com o tratamento de controle de pressão de CO2. Contudo, apesar de não terem sido observadas diferenças nos níveis de dano no DNA comparado com o controle das condições de pressões de CO2, os valores de peroxidação lipídica foram significativamente baixos no tratamento com os níveis de pressões de CO2 mais elevados. Apesar da energia metabólica, os resultados mostraram que a pressões de CO2 elevadas houve um aumento na LDH, nos valores de atividade de ETS, mas também nos níveis de carboidratos. Contudo, não foram observados efeitos na atividade de IDH com os tratamentos de acidificação. A velocidade não é afetada pelo aumento da pressão de CO2, ao contrário da morfologia das larvas que sofreu alterações. A redução do crescimento somático detectada com o tratamento de pressões de CO2 médio pode estar associada a altos custos de manutenção da homeostasia interna. A diminuição do tamanho dos peixes pode estar associada a uma redução na síntese proteica, essencial para as atividades metabólicas que necessitam de energia, como o crescimento e a reprodução. Essa resposta diferente do organismo pode refletir um limiar em que há uma mudança na estratégia do organismo, enquanto as defesas não conseguem lidar com a maior entrada de stress. Os resultados do presente tratamento com pressões de CO2 parecem concordar com as disposições de maior ingestão de energia para o menor pH, uma vez que, em primeiro, tamanhos maiores indicam maiores taxas de crescimento que são custosas em energia. Em segundo, os níveis de atividade de ETS e LDH, que se correlacionaram positivamente, estavam significativamente elevados, mostrando que os organismos apresentavam altas taxas de consumo da energia celular e altas necessidades de energia observadas pela alteração do metabolismo anaeróbio. O aumento do metabolismo não resultou em consumo de reservas de carboidratos. Portanto, dado esse alto número de energia, os maiores tamanhos dos organismos e o facto de todas as larvas dos diferentes tratamentos receberem a mesma quantidade de artemia todos os dias, pode supor-se que os organismos expostos a altos níveis de pressões de CO2 podem, de facto, estar a alimentar-se mais do que nos outros tratamentos, como resposta a esse stress, enquanto os organismos de tratamento médio, devido ao menor stress, podem estar a usar as suas reservas energéticas para enfrentar as defesas antioxidantes, desviando-as do crescimento somático numa estratégia diferente. Além disso, não se pode excluir que outros mecanismos subjacentes a esses efeitos possam também ser explicados por outras abordagens que não as aqui abordadas por essa abordagem de biomarcadores. A análise do stress oxidativo relacionado ao tratamento com pressões de CO2 altas também pode indicar inativação enzimática, uma vez que ambos os níveis enzimáticos, sódio e CAT, apresentaram valores menores em comparação com os tratamentos de controle e pressões de CO2 média.
Embora o stress oxidativo esteja amplamente associado à formação e acúmulo de LPO, os resultados deste estudo mostram precisamente o contrário, uma diminuição nos níveis de LPO. Foi detectada a presença de níveis mais baixos de ácidos graxos altamente insaturados, que são muito sensíveis ao dano do stress oxidativo. Nos cenários de pressão de CO2 média, foram observados maior atividade de SOD juntamente com níveis mais baixos de ROS e danos ao DNA. A atividade proeminente de SOD também pode ter prevenido o dano oxidativo do DNA, como pode ser visto pelos níveis significativamente mais baixos de dano ao DNA e a correlação negativa entre os endpoints. Esses requerimentos de energia para mecanismos de defesa podem resultar em menos energia disponível para outras funções importantes, como a reprodução e o crescimento somático, o que pode contribuir para explicar os menores tamanhos de larvas no tratamento de pressão de CO2 média. As futuras condições de acidificação dos oceanos podem exigir uma maior alocação de energia em organismos marinhos para garantir a manutenção da homeostasia fisiológica. Portanto, com a previsão de mudanças nos oceanos, indivíduos cuja manutenção da homeostasia fisiológica é menos vulnerável às variações ambientais podem ter um maior potencial adaptativo e, consequentemente, ter mais sucesso em responder às consequências e mudanças globais. A compreensão das estratégias bioquímicas e limitações biológicas podem servir de base para avaliar impactos subletais, capacidade adaptativa, potencial de resiliência à acidificação dos oceanos em condições futuras. Olá, nós hoje vimos apresentar o nosso trabalho, eu, a Joana Lourenço, a Margarida e a Lourdes, acerca de um estudo científico que nos foi dado pela professora de Química para nós analisarmos. Vamos então começar e espero que gostem. O ciclo dos peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou em água salgada. Além disso, estes animais são ovíparos e respiram através das brânquias. O ciclo de vida dos peixes é feito de metamorfoses. Até atingirem a sua forma definitiva, passam por uma série de transformações, desde a abertura da boca, que lhes permite começarem a alimentar-se, ao desenvolvimento das barbatanas que usam para nadar. O seu ciclo de vida passa por uma primeira fase de embrião, depois pela larva, peixe juvenil e, por fim, peixe adulto, tal como está ilustrado na imagem. A acidificação dos oceanos. A acidificação dos oceanos é um fenómeno em que os oceanos se tornam mais ácidos ao absorverem o carbono proveniente das emissões antropogénicas. A acidificação dos oceanos ocorre quando a água do mar reage com o CO2 atmosférico, produzindo mais substâncias químicas indutoras da acidez, ao mesmo tempo que reduz o teor de minerais importantes como o carbonato de cálcio, essencial para a sobrevivência dos organismos marinhos. Com 95% da camada oceânica próxima da superfície afetada pela queda do pH, os efeitos da acidificação estão a sentir-se cada vez mais em todo o mundo, numa vasta gama de ecossistemas marinhos. A redução da quantidade de íons de carbonato na água retira a um amplo conjunto de animais marinhos o material vital necessário para a criação das conchas protetoras. Os bivalves, o plâncton e os corais dos recifes são algumas das principais espécies ameaçadas. Materiais e métodos. Foi retirado um cardume de larvas do Portinho da Rábida, em Portugal. Estas larvas foram transferidas para aquários de 35 litros com um fornecimento contínuo de água do mar e foram deixadas por 2 dias para aquecer o clima. Selecionaram-se aleatoriamente um grupo de larvas com nível médio e alto de CO2 e foram expostas a essas diferentes condições de acidificação entre 7 e 15 dias. Os testes feitos mostraram que bastavam 7 dias para iniciar as mudanças comportamentais. Estas larvas foram criadas em condições compatíveis de temperatura, salinidade e um ciclo de luz de 14 horas, com exceção de um período de aclimatação e um teste de velocidade crítica de natação. Bem, falando agora um bocadinho deste teste, foram selecionados aleatoriamente peixes de cada aquário dos diferentes tratamentos e testados para uma velocidade crítica de natação. Os tamanhos dos indivíduos em estudo estavam entre os 10 mm e 21 mm. Esta velocidade foi testada com uma câmara de natação adaptada. Uma larva é mantida por 5 minutos a uma velocidade de fluxo de 1,5 milissegundos e vai aumentando a velocidade da água a cada 2 minutos, até que a larva não pudesse nadar mais contra a corrente.
As larvas que mostraram stress durante o período experimental foram removidas e recolocadas no aquário. A água de controle, que é a água do mar sem tratamento, ou seja, sem extra CO2, variava entre os 17 e os 19,1 graus Celsius. Foi usada durante todos os testes. Vários testes mostraram que não houve alteração das larvas entre a água de controle e a água de tratamento. Após os testes, colocaram os indivíduos num recipiente de plástico para desacelerarem o metabolismo e foram assim fotografados com um microscópio para analisarem a morfométrica das mesmas. Depois de cada indivíduo foi pesado e transferido para um microtubo para serem armazenadas a menos de 80 graus Celsius para análise de biomarcadores. Quanto à análise de biomarcadores, foi usado um total de 20 réplicas por tratamento. Cada larva foi homogeneizada eletricamente, com homogeneizador elétrico, em 1 ml de tampão fosfato de potássio. Parte do homogenato foi separado em diferentes microtubos para a medição da concentração de proteínas, atividade do sistema de transporte de eletrões, níveis de LPO, danos no DNA e níveis de carboidrato totais. O restante homogenato foi centrifugado por 20 minutos a 4 graus Celsius para obter o subnadante pós-mitocondrial, utilizado para avaliação de SOD e de CAT. Para obter amostras mais concentradas, um conjunto diferente de 6 organismos por tratamento foi homogeneizado em 300 ml de tampão fosfato de potássio e foi usado para medições de LHD e de IDH. Para medir os níveis de O2, 10 organismos por tratamento foram pesados e usados para esse fim, como consta na tabela 1. Todas as atividades enzimáticas e todos os níveis de parâmetros mencionados foram determinados usando um leitor de microplacas multimodo híbrido. Em todos os ensaios, o tampão fosfato de potássio foi usado como branco. Para a quantificação da proteína total de cada réplica homogeneizada e para a fração PMS, a globulina bovina foi usada como proteína padrão, seguindo o método de Bradford, usando a placa de fundo de 96 postos. A absorvência foi lida em 60 nanómetros. Quanto a biomarcadores de stress oxidativo, a atividade de SOD foi medida utilizando o método de MC-Cord e Friedrich, adaptado para a microplaca. Este procedimento utiliza a reação entre o citocromo C e os radicais óxido, resultando numa redução de citrocromo C, que pode ser medida pela leitura da absorvência em 550 nanómetros por 10 minutos. As medições da atividade de CAT foram baseadas no consumo de substrato, H2O2, e a diminuição do substrato foi acompanhada a 240 nanómetros por minuto. A determinação dos níveis de O2 foi realizada seguindo o método de Drossos e a sua presença foi determinada pela capacidade dos radicais de reduzir o citrocromo C. Os níveis de LPO foram determinados medindo o teor das substâncias reativas ao ácido TBA e após a reação com o TBA, a absorvência foi lida em 535 nanómetros. O dano no DNA, a quebra da fita, foi avaliado seguindo o ensaio de precipitação de linha alcalina de DNA. Após a precipitação de nucleoproteínas, o DNA danificado de fita simples e dupla na subnadante foi acoplado com um corante. Os níveis de DNA danificado foram determinados medindo a sua absorvência. Vou falar sobre os biomarcadores relacionados com o metabolismo energético. A atividade de LDH, que é avaliada pelo método descrito por Vossol e Diamantino, foi medida como a eficiência dessa enzima em converter o piruvato em lactato na presença de NADH, o que resulta da oxidação do NADH e consequente diminuição da absorvência. A atividade IDH também foi medida. A descarboxilação do isocitrato por IDH promove a conversão do NAD+ em NADPH. Seguindo para a análise de dados, primeiramente a análise da variância unidirecional, que é descrita como a nova, foi aplicada para abordar o efeito de tratamento do CO, controle médio e alto, na análise da OCRIT e dos biomarcadores seguidos pelo teste de POS-OC e TUCKY, para múltiplas comparações de médias de grupos para a comparação entre os tratamentos efetuados. Além disso, as características morfométricas foram analisadas por um meio de uma análise de variância multivariada, a MANOVA, que é parecida com aquela que já mencionei anteriormente, para a comparação de médias mais multivariadas, seguidas de um teste envolvendo variáveis dependentes separadamente.
A influência do tamanho, ou seja, o TL na eucrite, foi abordada por uma regressão linear seguida de uma correlação para avaliar a força da relação. Um procedimento semelhante foi realizado para avaliar a associação entre os parâmetros dos biomarcadores e as características morfométricas. Adicionalmente, uma análise de componentes principais, a PCA, para características morfométricas foi realizada para enfatizar as correlações e os possíveis padrões entre as várias variáveis e os tratamentos. Por fim, irei então falar-vos sobre os resultados. A eucrite não diferiu significativamente entre os tratamentos, com velocidades variando entre 1,6 e 18 cm por segundo, uma correlação significativamente fraca, mas positiva, entre a eucrite e o TL que foi detectado. Em relação à morfometria, os resultados obtidos pela análise da correlação de Pearson mostraram que todas as características morfométricas apresentaram uma associação significativa em todos os tratamentos, como mostrada na tabela S5 do artigo. E, além disso, os resultados da manobra demonstraram que, com a exceção da HA e da BD, todas as variáveis morfométricas foram significativamente afetadas pelos tratamentos de CO, como mostrado na tabela S2. Foi então demonstrado que os tratamentos morfológicos HL, especialmente o SL, TL, HD e HA, aumentaram com o aumento da acidificação, reforçando o crescimento mais rápido no tratamento da maior acidificação e demonstrando uma separação de respostas entre os tratamentos. Bom dia, meu nome é Diogo Gomes, estes são meus colegas Diogo Pereira e João Matos, e nós somos da Escola Secundária Quinta das Flores e neste trabalho vamos apresentar os efeitos da acidificação oceânica em larvas de peixe. E neste estudo foram analisadas larvas da espécie Aterina presbyter. Neste trabalho, nós incluímos primeiro uma explicação teórica da acidificação dos oceanos e do stress oxidativo, depois incluímos os materiais e métodos utilizados na experiência para obter os resultados e depois uma posterior análise desses resultados e algumas previsões futuras. A acidificação do oceano é um problema cada vez mais recorrente em biologia marinha nos dias de hoje. Está associado a mudanças em sistemas biológicos. Atualmente, os principais estudos que cobrem as consequências da acidificação oceânica tratam apenas de organismos dependentes de carbonato de cálcio. A relação às espécies de peixe tem sido dada menos atenção. Apenas nos últimos anos têm sido conduzidos estudos sobre as consequências da acidificação dos oceanos para larvas de peixe, uma vez que estas são mais suscetíveis a sofrerem alterações, já que o seu sistema de regulação ainda está pouco desenvolvido. No estudo que vai ser tratado neste trabalho, foram analisados os impactos da acidificação oceânica em larvas da espécie Aterina presbyter. A hipótese que foi testada foi se condições em que ocorra o aumento da pressão de CO2 e diminuição de pH teriam consequências para este organismo aos níveis celular e metabólico, enquanto também afetando negativamente a capacidade de natação e o desenvolvimento das larvas. Vamos começar pela nossa introdução teórica à acidificação e ao stress oxidativo. Ocean acidification occurs when CO2 gas dissolves in the ocean and chemically reacts with the seawater. However, scientists have specified that the CO2 reacting with the seawater will not make the ocean into a pool of acid, but will remain as an alkaline substance. So, if it's not going to become an acid, why is it called acidification? When CO2 reacts with the water, it forms an unstable molecule called carbonic acid. This becomes stable by releasing a hydrogen ion and becoming bicarbonate. It is the production of these hydrogen ions into the water that reduces the pH of the water towards a more neutral position, closer to the acidic end of the pH scale. So, although the oceans are not becoming acidic, they are getting closer to acidity than they were before industrialization. It is these hydrogen ions that spell trouble for marine organisms, like corals and mollusks, that use a substance called calcium carbonate
to build strong, sturdy structures. To make calcium carbonate, you need calcium and carbonate. A plentiful supply of both is required to grow fast and grow strong. However, carbonate binds more easily with hydrogen ions than with calcium. So, when a hydrogen ion comes along, the corals miss out on a much needed calcium, and this can slow their growth. So, although the oceans are still safe to swim in for us, they may not be so safe to live in for many of its permanent residents. I'm going to start with oxidative stress. And oxidative stress is essentially, you need to think of this as a balance. So it's like in England we call it a seesaw. I think you call it a teeter-totter or something like that. And we've got two kind of opposing forces. We've got, on one side, we've got the antioxidants, if I spell it right, and pro-oxidants this side. And so normally there's kind of a bit of a balance between these two. And oxidative stress occurs when you get an imbalance. So you maybe get a decrease in the antioxidants and you get an increase in the pro-oxidants. And you can get an increase in pro-oxidants because pro-oxidants include free radicals. Free radicals are chemicals with an unpaired electron. Normally electrons are paired. When they're unpaired, they become highly reactive. So it'll be a compound X with that has an electron on it, okay? And free radicals are denoted as a dot, essentially. So that's an electron, but you call it a free radical because it's got a dot on it, okay? And then there are reactive oxygen species that you may have heard of, things like hydrogen peroxide. And then various sources of these sorts of reactive compounds can be smoking, exposure to sunlight, so the UV radiation in sunlight, pollution, diet. So really many things in the environment and our lifestyle, our pattern of lifestyle, can lead to these free radicals, reactive oxygen species, and increase the pro-oxidants. And on the other side, antioxidants, there's diet, and you can think of obviously vitamin C, vitamin E, and so on. But there are also enzymic antioxidants inside the body, inside the cell. And these are things like superoxide dismutase and catalase. So you have this kind of balance between the two, and obviously the greater exposure to these will lead to more pro-oxidants, which, if it's not balanced out by the antioxidants, will lead to oxidative stress. Agora vamos falar sobre os materiais e métodos utilizados na experiência. Em relação às condições de ambiente, cardumes de larvas foram colhidos no Portinho da Rábida, Portugal, em junho de 2014. As larvas foram aleatoriamente designadas para um grupo de tratamento de controle médio ou elevado da pressão de CO2 e expostas a essas diferentes condições de acidificação entre 7 e 15 dias. As larvas foram expostas a condições ambientais locais de pH 8.7 600 microatmosferas e a dois tratamentos com pressão de CO2 elevada, média de pH de 7.8 de 1000 microatmosferas e elevado de pH de 7.6 de 1800 microatmosferas. As larvas foram alimentadas diariamente com Artemia nauplii. Em relação à medição da velocidade crítica de natação, ao final do período de exposição, os peixes foram escolhidos aleatoriamente de cada aquário, dos diferentes tratamentos e testados para a velocidade crítica de natação. Para cada larva foram medidos os seguintes: o comprimento padrão, o comprimento total, a altura anal, a profundidade corporal,
o comprimento da cabeça, a altura dorsal e, por fim, o pedúnculo caudal. A medição de stress oxidativo. Para analisar o stress oxidativo, foram analisados a atividade de superóxido dismutase e catálase, a concentração de espécies reativas de oxigênio, dano no DNA e peroxidação lipídica. Por fim, nas medições para o metabolismo energético. Para analisar o metabolismo energético, foram analisados a atividade da lactase, desidrogenase, associada ao metabolismo anaeróbio da isocitrato desidrogenase, associado ao metabolismo aeróbio, conteúdo de carboidratos e atividade do sistema transportador de eletrões nas mitocôndrias. Agora vamos falar sobre os resultados que foram obtidos na experiência e a sua análise. Então, vamos começar pela velocidade crítica de natação. Nesta experiência, a velocidade crítica de natação das larvas não variou significativamente pela exposição a ambientes com pressão de CO2 elevada. O valor da velocidade crítica de natação variou entre 2,9 e 18 cm por segundo por uma distância de 10,3 a 21 milímetros. Estes valores são considerados normais para larvas desta espécie. A falta de efeitos da elevada pressão de CO2 nas habilidades de locomoção na água já havia sido referida para várias espécies noutros estudos, tais como Gadus morrua, Coryphanea ipurus, Rhachycentron canudum e Culpea aremus. Estes resultados sugerem que a performance psicológica relacionada com o nadar das larvas não venha a sofrer efeitos consideráveis para os valores de pressão de CO2 projetados para o futuro. Sobre a morfometria das larvas, houve uma diferença em termos dos resultados para a velocidade crítica de natação, uma vez que houve significativas diferenças. Em geral, os parâmetros morfométricos, HL, SL, TL, HD e HA, aumentaram com o aumento da acidificação, reforçando o crescimento mais rápido no tratamento de acidificação mais alta. Assim, houve uma tendência de comprimentos mais altos no tratamento de pressão de CO2 alto, em oposição ao menor crescimento das larvas no tratamento de PCO2, pressão de CO2 média, como é possível ver no gráfico. A diferença da morfologia apresentada está relacionada com as diferentes estratégias utilizadas pelas larvas para manterem a homeostasia e contrariarem o stress oxidativo. Vamos começar pelos resultados para a pressão CO2 média, como já foi referido, o tamanho das larvas diminuiu em relação ao grupo de controle. Logo, houve uma diminuição do crescimento somático. Esta diminuição pode estar associada ao elevado custo energético interno para a manutenção da homeostasia, o que pode ser indicativo de efeitos psicológicos sublutais do stress oxidativo nas larvas no ambiente de pressão de CO2 média. O menor tamanho das larvas também pode estar associado à diminuição da síntese de proteína, que são necessárias para atividades metabólicas que exigem muita energia, tal como o crescimento e reprodução. Diminuição do crescimento em organismos, quando expostos a valores de CO2 mais elevados do que os normais, já foi reportado por outros organismos, tais como Pandalus borealis, Mytilus edulis, Strongylocentrulus droebachiensis e Menidia beryllina. Em relação aos resultados para a pressão de CO2 elevado, eles foram contrários aos obtidos anteriormente para PCO2 médio, uma vez que houve o aumento
das larvas em relação ao grupo de controle. Estes resultados podem demonstrar uma resposta diferente por parte dos organismos para responder ao stress oxidativo, numa fase em que as defesas já não conseguem aguentar o stress a que são sujeitas. Podem encontrar-se exemplos noutros estudos, onde foram reportadas larvas com tamanho maior do que o esperado em cenários de acidificação elevados. Larvas de Coryphania e Purus, Paralistis dentatus, Amphiprion caracula são alguns dos exemplos deste caso. Há autores que defendem que em experiências laboratoriais o custo de balanceamento ácido-base pode ser compensado ou até sobrecompensado pela maior quantidade de alimento fornecido em cativeiro, resultando em maiores níveis de energia absorvidos em relação aos obtidos no habitat natural, onde o alimento é limitado. Há diversas razões dadas para fundamentar estas observações e entre elas, primeiro, os maiores tamanhos indicam maiores níveis de crescimento que custam mais energia. Depois, que níveis de atividade de sistema transportador de eletrões e da lactase de hidrogenase estavam correlacionados positivamente e eram significativamente elevados, demonstrando que os organismos tinham elevado consumo de energia celular e elevadas necessidades energéticas, visto pela mudança para um sistema anaeróbio. O aumento do metabolismo não resultou no consumo de reservas de hidratos de carbono. Logo, considerando o elevado consumo de energia, o aumento das reservas de carboidratos e o aumento do tamanho, parece que as larvas em pressão de CO2 elevado estão a consumir mais alimento em resposta ao stress. Por outro lado, as larvas em pressão de CO2 médio, expostas a um stress inferior, podem estar a usar as suas reservas energéticas para as suas defesas antioxidantes, comprometendo o crescimento somático. E agora vamos também analisar os resultados para os marcadores de stress oxidativo. Então, vamos começar para os resultados para uma pressão de CO2 elevada. A análise do stress oxidativo relacionado com os valores de pressão de CO2 elevada também pode indicar inativação enzimática, já que ambas as enzimas, superóxido dismutase e catalase, apresentam valores mais baixos quando comparados com o controlo e os valores para a pressão de CO2 média. Elevados níveis de stress oxidativo já são conhecidos por causar inativação, por aumentar radicais livres que podem causar inativação enzimática. Um estudo realizado com Soleas senegalensis demonstrou estes mesmos resultados e os investigadores sugeriram que as larvas em estado precoce não possuem um sistema de defesa antioxidante completamente desenvolvido e capaz de evitar o dano de peroxidação. O stress oxidativo também está associado à formação e acumulação de LPO, peroxidação lipídica. Contudo, estes estudos demonstram precisamente o contrário, ou uma diminuição da LPO. Estudos recentes demonstram que cenários de elevada pressão de CO2 tendem a alterar a proporção de ácidos gordos em larvas de peixe e de ostras, o que pode ajudar a explicar estes casos. Num estudo foi detectada uma presença de níveis inferiores de ácidos gordos insaturados, que são muito sensíveis a ROS. Estes níveis mais baixos podem ajudar a proteger as células e as membranas celulares de ROS, o que pode explicar o baixo valor de LPO para estes tratamentos com pressão de CO2 elevada. Então, agora vamos analisar os resultados para uma pressão de CO2 média. Ao contrário do que aconteceu com os tratamentos de pressão CO2 elevada, nos tratamentos de pressão CO2 média verificou-se uma atividade das enzimas SOD mais elevada e menor níveis de espécies reativas de oxigênio e de dano ao DNA. SOD atua na conversão e diminuição dos níveis de aniões superóxidos nas células, o que explica uma correlação negativa entre SOD e ROS, ou seja, quanto maior for a atividade da enzima SOD, menor será o nível de ROS.
Esta atividade da enzima SOD pode ter prevenido danos no DNA por parte da ROS, como é possível ver através da sua correlação negativa. A energia necessária para estes mecanismos de defesa pode também explicar a menor energia disponível para o crescimento somático e a reprodução das larvas, o que, só por si, poderia já explicar o menor tamanho das larvas para os tratamentos de pressão CO2 média. Para concluir, de acordo com os resultados obtidos, condições marinhas futuras podem levar à necessidade de maiores quantidades de energia em organismos marinhos para manter a homeostasia. A maior necessidade de energia para manter a homeostasia influenciará atividades metabólicas, tal como o crescimento somático, o que poderá trazer consequências para os ecossistemas. A maioria destes estudos demonstra o impacto limitado ao nível do organismo dos peixes, quando expostos a valores elevados de pressão de CO2. Contudo, a maioria destes estudos também não analisa as consequências a nível celular e como a regulação metabólica atua para compensar as flutuações internas causadas pelo stress oxidativo. Com as mudanças que estão e irão ocorrer nos oceanos, espécies em que a manutenção da homeostasia esteja menos dependente do meio vão ter mais facilidade em responder às possíveis mudanças. Perceber estratégias bioquímicas e limitações biológicas das espécies permitirá analisar impactos, capacidade adaptativa e o potencial de resiliência à possível acidificação futura do oceano.